O mês de junho está batendo na porta e com ele vem uma nova janela de transferências, uma janela excepcional nesse ano devido ao Super Mundial de Clubes. E o Inter, óbvio, sabe das suas deficiências, sabe das suas carências e tem observado diversas peças no mercado para fazer movimentações nessas duas próximas janelas. E uma das carências coloradas, como todo mundo sabe, a direção também sabe, é justamente no ataque. Então uma das prioridades é justamente um centroavante. Nessa semana eu trouxe aqui a informação de que o Inter observa a situação de Arnautovic, centroavante da Inter de Milão, que tem seu contrato acabando no final do próximo mês. Mas tem um outro centroavante muito conhecido dos brasileiros que também está sendo observado de perto. E este interessa ainda mais a gestão de Alessandro Barcelos. Eu tô falando de Roberto Firmino. E nós temos novidades sobre a situação deste jogador. Novidades importantes que podem sim resultar numa vinda de Firmino para o Internacional para o segundo semestre. E claro, nesse vídeo eu também tenho que falar contigo sobre o confronto do Inter contra o Nacional na noite de hoje. Um confronto muito importante. Isso porque a direção vai ter que intervir no trabalho do Roger. E olha que eu não gosto muito disso. E hoje é quinta-feira, reta final de semana, eu quero saber como é que tu tá te sentindo. Tá se sentindo cansado, a cabeça não tá funcionando, o corpo já tá pesado, já tá contando as horas para acabar o expediente, voltar para casa, poder te deitar? Esse cansaço incomoda, atrapalha a vida e muitas vezes impede de crescer no trabalho, de dar aquela atenção devida aos filhos, à família em casa. Mas a boa notícia é que ele tem solução, e uma solução muito simples e principalmente em conta. Eu tô falando do Ativo Gladiador. Ele é feito com guaraná e taurina, o que vai te garantir aquela disposição física e também mental para encarar os desafios do dia a dia. Só 2 cápsulas dessa belezinha aqui vão te garantir mais disposição e mais foco para encarar todos os desafios que o dia a dia acaba nos trazendo. E o melhor, ele é feito com componentes 100% naturais, não tem contraindicação, não vai te trazer risco nenhum para a saúde. Então garante o teu Ativo Gladiador hoje mesmo. É só clicar no link que está no comentário fixado desse vídeo, trocar uma ideia com eles no WhatsApp e fazer tua compra. Tu não precisa viver sempre cansado, sempre indisposto. Isso tem solução e é uma solução simples e barata com Ativo Gladiador. O Inter está em busca de um centroavante matador para o segundo semestre. Isso porque Borré e Ener Valencia não vêm correspondendo como a direção do Internacional esperava ao contratá-los. Afinal, são 2 jogadores caros, os 2 maiores salários do elenco colorado. Mas não são estes matadores. Não vinham antes das lesões, fazendo os gols que o Inter precisa e que o Inter espera. E diante disso, então, a gestão de Alessandro Barcelos está analisando diversos nomes no mercado. Essa semana eu trouxe um dos nomes analisados. Arnautovic, centroavante da Inter de Milão, final de contrato, visto como um negócio de ocasião. Mas eu conversei com algumas pessoas, fontes importantes do dia a dia colorado, e tem um nome que é o preferido, que é unanimidade, pelo menos entre estas pessoas que eu conversei. Roberto Firmino. Jogador com passagens pela seleção brasileira, atualmente no futebol saudita, e tem um fator determinante nessa história. Isso porque o Firmino tem contrato até a metade de 2026, então tem mais um ano de contrato. Mas ele, conforme a imprensa inglesa, já está decidido a sair de lá nesta próxima janela. Na janela, na verdade, de julho, do segundo semestre, a janela de transferências internacionais. E mais, o objetivo de Roberto Firmino é voltar ao futebol brasileiro. E é um jogador que, embora esteja assim no futebol saudita, está atuando em alto nível. E não é um jogador velho, é um jogador de 33 anos de idade. Foi o artilheiro da última Champions Asiática e também eleito o melhor jogador da competição. Ou seja, tem uma idade razoável e tem ainda feito muitos gols. E por isso
tá decidido a voltar a jogar no Brasil ainda neste ano. Então ele é a grande unanimidade do Internacional. Mas óbvio, o Inter sabe que é um jogador muito caro e que é um jogador pela qualidade que tem, pelo nome que tem, que conta com grande concorrência. O Flamengo já disse que tá fora da disputa, teve o nome cogitado como interessado no Firmino, mas publicamente tá dizendo que não tem interesse, que não cogita trazer o jogador. Mas é um jogador muito disputado e que principalmente se quer voltar ao futebol brasileiro e se talvez queira atuar pelo Internacional, iria ter que adequar demais o seu salário à realidade do nosso futebol. Isso porque o Firmino hoje ganha no futebol saudita em torno de 10 milhões de reais por mês na conversão atual. É algo impagável não somente para o Internacional, como para qualquer clube do futebol brasileiro. Mas ele tem este interesse, ele tem esta vontade e com certeza sabe que vai ter que se adequar ao mercado brasileiro, vai ter que adequar à realidade financeira dos clubes brasileiros. Até o momento não há esta negociação em andamento, mas ele é o ficha 1, ele é o nome preferido da direção colorada, ele eu arrisco dizer que é a única unanimidade hoje na gestão Barcelos. Então há esta vontade de retorno ao futebol brasileiro, há esta vontade do Internacional em contar com o jogador, mas convenhamos, é um negócio muito difícil e que teria que ser principalmente muito adequado financeiramente para o Inter. E agora eu vou defender aqui algo que eu não costumo defender: a intervenção da diretoria no trabalho do treinador. E neste momento, a gestão de Alessandro Barcelos, a direção colorada, precisa intervir no trabalho de Roger Machado. Ontem a gente conversou por aqui que o Roger não poderia cometer a cagada, o grande erro de novamente jogar com 3 volantes contra o Nacional na partida de hoje à noite. Afinal, é uma partida que o Inter precisa, no mínimo, empatar. Mas o ideal é vencer para não depender de mais ninguém na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E claramente esse esquema com 3 volantes não vem dando certo. O Inter levou 11 gols nas últimas 3 partidas com este novo esquema do Roger. O Inter perdeu as últimas 3 partidas com este novo esquema do Roger. E por que eu tô dizendo que a direção colorada precisa intervir no trabalho do treinador? Porque conforme informações trazidas por colegas competentes, tanto de GZH quanto do Globo Esporte, o Roger deve escalar novamente o mesmo esquema na noite de hoje. O Roger ontem treinou novamente com Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia. Então não basta o Inter ter levado 11 gols nas últimas 3 partidas, não basta o Inter ter perdido e feio os últimos 3 jogos, o Roger parece decidido em continuar com o erro e insistir neste esquema burro que não vem dando certo. Se me dissessem que o esquema de 3 volantes realmente estava estancando a sangria, o Inter estava tomando poucos gols, a zaga estava mais protegida, o Bernabé estava tendo mais liberdade para subir, estava dando certo, eu concordaria. Mas é claramente um esquema que não vem dando certo. E se o Roger realmente vai manter, pretende manter para a noite de hoje, o Roger está sendo extremamente burro, cabeça dura e incompetente. E diante disso, a gestão de Alessandro Barcelos precisa intervir, precisa chegar mais perto do Roger e dizer: olha, cara, não tá dando certo, tu não pode repetir isso na noite de hoje, porque é um jogo muito importante. E eu sou contrário à direção de qualquer clube ficar intervindo muito nos trabalhos dos treinadores, mas tem vezes que é necessário. O Fernando Carvalho interviu diversas vezes no trabalho de Abel Braga, e ele fala sobre isso abertamente em entrevistas, e resultou no que resultou. O Inter foi campeão da Libertadores e campeão do mundo sob o comando do Abel e sob o comando de Fernando Carvalho. Então tem vezes que isto é necessário. E eu tô achando que chegou o momento. Mas agora eu quero a tua opinião aqui no campo dos comentários. O que tu acha do nome do Firmino? Ele é o cara que chega e resolve? Ao meu ver, ele é o cara que chega e resolve completamente. Ainda mais com o estilo de jogo que o Inter tem. De muitas bolas alçadas, de procurar um centroavante que hoje acaba não fazendo gols, os centroavantes que o Internacional tem. Então eu acho que ele resolve. Mas tu concorda ou tu discorda de mim?
E tu concorda com a postura do Roger em insistir em 3 volantes? Tu concorda comigo que a direção deve intervir nesse momento? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, não feche esse vídeo antes de te inscrever, ativar as notificações no sininho e também deixar o teu like que me ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!